Seja bem-vindo a mais um episódio da Ferrari F40. Se inscreva no canal para não perder o próximo episódio e eu te deixo aqui o vídeo principal. Então, ok, temos todas as imagens aqui. Agora vamos começar a fazer o nosso primeiro sólido. E se fosse nessa imagem, eu não conseguiria traçar ele todo porque na frente, atrás é diferente. É muito... Não iria definir, né? De cima, se fizéssemos um perfil externo extruso, talvez pegaria um pouco da geometria do carro como ponto de partida. Atrás, a foto ficou muito torcida, não confiaria muito, ó. Aqui tá para frente, aqui tá para trás. Eu acredito que das vistas a melhor onde a gente pode começar é essa lateral. Porque a parte embaixo, podemos dizer que se esse contorno da roda já é oficial nessa vista e o chão também. Então é uma coisa que se faríamos ficaria já quase definitivo. Pode ser um bom ponto de partida. Então vamos lá. Fazer um esboço no plano frontal. Bem, vamos fazer uma linha horizontal para ver como está o andamento embaixo do carro. Ó, quase aquele é um grande arco. Né? É uma imagem, está distorcida, mas vamos fazer dessa forma. Claro que a gente vê que as duas rodas, a gente alinhou para as duas rodas, que é o verdadeiro chão, mas ele tem uma inclinação esse fundo dele. É como se a parte de trás estivesse um pouco mais levantada por causa das molas da suspensão. Bem, esse aqui a gente pode pegar diretamente o que vemos aqui. Ó, exatamente um copia e cola, como se a gente estivesse desenhando em cima dele mesmo. Essa linha aqui ela não é horizontal, ela tem um pequeno ângulo. Vamos descobrir juntos. Ó, aqui parece que ele faz um arco também. Eu vou começar daqui, ó, antes de iniciar o raio. Aqui eu vou pegar esse ponto aqui. Ó, aqui no meio definiu muito bem, então vamos fixá-lo. Uma linha tangente. Ok. Um arco também tangente nessa posição também. Vou fixá-lo, assim a gente consegue alongar a superfície. Bem, vamos fazer um diâmetro com 3 pontos aqui para a calota. Vamos ver se é um diâmetro perfeito. Quase é, mas vamos supor que sim. Quero fazer os três, o arco um pouco mais acima.
Chamar linha tangente lá, ESC, essa outra linha aqui. Essas duas linhas são tangentes, essas duas aqui também. Vamos fixar essa, a gente consegue arrastar ele mantendo o mesmo sentido. Aqui, mais ou menos em cima. Tesoura. Então, essa parte traseira aqui, ó, eu prefiro fazer algo um pouco maior, de modo que a gente possa cortar a geometria, não reta, mas de repente um loft cortando a gente pode criar ala em cima também. Então eu vou fazer também aqui também um pouco maior. Vamos criar a nossa calota aqui também. Aqui eu observei um raio e reta, um diâmetro com duas retas, mas aqui eu vejo que já não, ó, aqui ele é curvo já. A gente pode pegar o diâmetro aqui. E podemos cortar esse arco aqui, ó, só para a gente pode chamar um arco tangente. Ok, primeiro feito. Ok. Eu vejo que ele está invadindo muito, que eu prefiro começar lá de cima. De repente nesse trato aqui ele parece ser uma reta mesmo. Fixar. Bem, vamos fazer aqui fundir pontos. Ó, então como eu fiz uma reta, aqui ele está fugindo muito. A reta, de repente, ela para aqui. Esses dois tangentes. Se eu peço tangente, ele traz para o outro lado. Bem, se eu eliminar essa aqui, então. Não daria, teria que ser dois arcos. Ctrl ZZ. Trazer ele mais para dentro. Eu eliminei porque o nosso arco fixo ele foi parar lá. Só para poder fazer a tangência aqui.
Eu tenho meu arco lá. Fixo, que é reto. Bem, a reta começa a fugir aqui, ó. Daqui para frente ela começa a fugir da geometria. Então, vou deixar ela mais ou menos na posição. O arco também, se ele vai muito para frente, ele foge da geometria. Eu prefiro deixar ele aqui, ó. Então a gente pode também criar uma spline. Ou até deixar esse ponto fixo. E esse também. Vamos ver se a gente consegue fazer um arco tangente às duas. Ah, já ficou definida. E vamos fazer uma spline mesmo. É porque eu fiz um arco, coloquei tangente esses dois, e lá não teria tangente. Bem, vamos fazer com spline mesmo, não tem problema. Selecionamos ela. Tangente. Tangente. Aqui tá muito bom. Ok, esse lateral vamos esconder um pouquinho. Bem, para fazer uma extrusão lateral, podemos imaginar o carro sem o retrovisor, sem o aerofólio e sem a cabine do piloto, essa parte superior aqui. Nós estamos desenhando somente o externo agora. Então eu vou completar esse desenho aqui fazendo algo muito simples para simplificar esse momento, então. Ó, fiz algo além do combinado para ter material, para que criamos um material inicial e dali vamos usar para esculpir. Aparar. Bem, na altura, vamos supor que não vamos desenhar a cabine por agora, vamos nos concentrar nesse corpo interno aqui. Aqui eu compreendo tudo que eu preciso. Ok, e aqui a gente vai fazer uma extrusão com 100 milímetros. Plano médio, 110 milímetros. Ok, nosso primeiro esboço, desculpa, nosso primeiro recurso, onde a parte das rodas e a parte do fundo já estão, digamos, definitivas praticamente. E agora vamos esculpir a lateral. Bem, como o carro é simétrico também, podemos desenhar só metade dele e depois vamos espelhar. Vamos fazer dessa forma, então. Então, 55 milímetros para ir um pouco além também. Quero fazer também um extruso muito maior do que o necessário para poder iniciar também o aerofólio.
Aqui, ó, a única coisa que eu faria é essa inclinação aqui, ó. Aproveitando já que ela tá bem definida, né? Um raio a gente faz depois. O raio tá bem definido, o fundo vamos fazer um pouco maior e um pouco maior também. Então, aqui também o recurso. Mesmo comprimento, só que sem mesclar resultado. Bem, fizemos um sólido bem grande de toda a base, mas eu acredito que, ó, aqui a gente tem um degrau, então toda essa parte superior aqui vai até aqui, tem um degrauzinho, aqui é também a porta ali. Então todo esse caimento aqui, ó, ele vai até aqui. Então acho que a gente pode separar também o corpo que a gente fez em dois corpos, cortados dessa forma aqui. Assim a gente consegue trabalhar de forma independente na frente e independente de trás também. Então vamos fazer um recurso para poder dividi-lo. Será uma linha reta? Não, melhor um arco nesse caso. De 3 pontos. Um arco perfeito. Fixo. Poder crescer aqui. Ok, ultrapassamos já o modelo. Vamos usar a ferramenta. Está no menu voante. Dividir. Então, nesse corpo aqui, cortar. Ok. Esconder. Então temos 3 corpos sólidos. Conseguimos ver que aqui, ó, nós temos um raio bem grande, que conforme ele vem para cá, ó, ele vai diminuindo o raio e fica bem com um canto bem evidenciado, né? Um raio bem pequeno. Bem, vamos supor que aqui vai ser um espígulo, né? Um raio. é, Como aqui tem um canto vivo, vamos fazer um canto vivo aqui também. E depois nós vamos fazer o raio variável crescendo de lá e ficando bem pequeno aqui. Então a parte, esse corpo inicial aqui a gente esconde ele. O aerofólio também. E vamos ficar só com aquela parte ali. Então,
Aqui ela é um pouco inclinada. Esse furo aqui, ó, vamos fazer depois. Vamos supor que ele fosse preenchido de material. Vamos fazer o corte por cima dele com vários perfis. Vamos ver se outra vista nos dá outra informação diferente. Ok, vamos supor que essa lateral aqui ela é perpendicular ao nosso plano e conforme ela vai vindo daqui em diante, ó, ela tem uma inclinação já até lá. Então vamos criar vários planos. Bem, agora eu vou... Essa parte dianteira e a traseira vamos esconder momentaneamente. Mas eu quero pegar uma spline aqui, ó, para criar esse andamento aqui, ó. Vai nos ajudar depois. Plano frontal. Spline. Ok, vamos criar vários planos. $50 mm. Tá, o primeiro plano é aquele lá. Não vamos exagerar nos planos, porque a gente quer um andamento bem natural, nada forçado. Então, se formos lá na extremidade oposta, podemos dizer que podemos fazer um plano aqui. Vamos fazer vários planos e vários perfis de esboços para fazer um loft, um corte por loft. Então, menos distância. Então, ponto final, ponto inicial, já o plano. Acho que podemos. Aqui ele fica muito mais acentuado, então acho que é um bom lugar para colocar o nosso plano. Sabe, 85.
Então esses dois aqui, ó, reto. E depois ele começa a se inclinar aquela face. Ok. Então, esses dois planos a gente vai fazer reto. Aqui vai ter uma transição. E aqui ele está muito longe. Eu prefiro fazer um aqui no meio também, para controlar melhor. E aí a gente já está um número bem adequado. Ok, aqui vai bem. Então, a lateral não vai ser cortada agora. Vamos imaginar só a parte superior. É agora que eu quero ver. Então, vamos começar. Vamos olhar de cima também. Sabe o que eu estava pensando? Se dessa vista a gente tem aquele andamento ali, ó, essa mesma curva entre o vidro e a carroceria, se essa mesma linha a gente fizer de cima, a spline, né, principalmente desse ponto aqui, ó, capaz que nos ajuda muito também essa informação. Até aqui. Fui eliminar todos. Eliminar. Bem, se a gente esconder momentaneamente esses dois. Então, aquele esboço olhando assim e o de baixo olhando de cima. Então, quase, quase, a gente faz um esboço 3D. E daquela spline a gente traça e o eixo Y aqui também. Perfeito, ó. Dali a gente sobe no eixo Y e daquele outro ponto a gente vem para o eixo Z e aqui pode ser um ponto. Vou pegar bem no início aqui. Vamos fazer isso várias vezes. Então, aquele ponto lá. Tab para ele mostrar o... Tab novamente aqui. Aqui eu vou no máximo para lá. Para pegar um ponto bem amplo.
Vamos ver se esses pontos nos ajudam em algo. De repente... De repente um aqui mais ou menos no meio. Como é um desenho artístico, veja que eu não estou definindo completamente o traçado. Isso aqui eu prefiro ficar um pouquinho mais afastado. Então, se aqueles pontos eles são a coincidência das duas fotos ao mesmo tempo, quase quase a gente faz uma spline com eles para descobrir aquela curva no 3D. Aqui está. Uma curva aqui foi projetada pegando aquele lá que ela é boa no eixo Y, ela está no eixo Y, e aquela outra, ela é boa sendo projetada para cima e foi projetada para cima, então a gente tem um spline 3D com coisas boas para nós. Vamos dar um OK, então é algo que foi pego. Lembrando que da nossa imagem lateral, de lá até aqui, é verdade. Aqui não tem a superior. A gente fez a spline da parte do espelho e como é a parte continuada ali, são fotos diferentes, mas quem sabe, né? Bem, vamos olhar agora o acervo de fotos para refrescar um pouco a memória. Ó, então lá atrás ele é tudo reto. Reto, reto. Aqui ele tem uma pequena inclinação, começa a aumentar essa inclinação. Mas por exemplo, fora aquela spline lá, era bom prosseguir um pouco mais. Mas enquanto temos ela, vamos usá-la. É praticamente plano lá em cima. Ou um raio muito grande, mas não parece ser um raio não, porque embaixo aqui ó, a espessura constante, que também é bem... Não, bem linear parece. Ó, aqui a gente vê muito bem a lateral, ela é reta. Até a janela ela é reta, ó. Aí dali ela começa a ter uma inclinação. Ó, a parte traseira. Ó, aqui ela é levíssima inclinação, inclinação maior. Que quase, quase eu faço a leitura que não é uma linha reta, que é um arco. Ó. Então, linha reta, arco e arco. Ó o que eu falei lá, ó. Aqui tem um degrau, ó. Mais uma aqui.
Olha lá, ó, linha reta. Aqui já é um arco. Então, da janela para trás, daquele ponto lá, que é o nosso ponto final da spline do espelho que a gente pegou, dali para trás é reto. Muito bom, vamos voltar para a nossa modelação. Como a gente vai cortar a parte superior, ó, do vidro temos a parte mais importante. Então, ó, aqui é reto. Nosso plano. Como aquela linha reta eu quero que seja reta, eu vou colocar o nosso plano que a gente criou lá na frente. Ok. Aqui já está bem pertinho, muito bom. Ok, vamos fazer o nosso esboço. Como a parte de trás é reta, vamos fazer assim. E o que mais que a gente pode fazer? Ó. Ele vai cortar só a parte superior. Mas a qual altura? A altura da spline. Então aquele ponto é spline, perfurar. Ok? E da parte superior de onde a gente terminou, eu quero colocar ali um 10 milímetros sempre. A nossa figura é longa. Veja que essa altura final lá e essa aqui também, eu vou usar a mesma em todos os esboços para que eles não alterem, não inflitam modificações, para que eles não causem estranheza com o software. Eu quero que aquele ponto lá em cima fique sempre reto e esse posterior aqui também, para que eles não incomodem a parte que interessa para realizar o corte. Então vamos lá. Esse é o primeiro esboço. Vamos para o segundo. Então, aquele ponto é o mesmo e esse aqui também. E a profundidade a gente vai pegar da spline. Ok? Então, até ali no nosso carro, ele é reto. Dali para baixo começa a ter um decaimento, podemos falar assim. Então, aqui, ó, vamos fazer o nosso esboço. Também com o retângulo. Aparar entidades. Mas na verdade não quero fazer um decaimento com uma linha reta, eu prefiro um arco. Dessa forma. Ó, aqui tangente. Dessa forma eu consigo controlar, por exemplo... Bem, então a linha reta ela vai
também bater na spline. E vamos fazer um ponto. Esse ponto perfura a spline. Ok, e ele vai ser nosso ponto aqui, ó. Coincidente. A gente quer coincidente mesmo. Ok. Por que ele está móvel? Vamos colocar aqui. Ah, porque o spline se mexe. O nosso ponto de referência. Não tinha um ponto aqui? Bem, não foi criada a relação, ó. Perfurar. Agora aquele ponto é parado, ok. Coincidente também é fundir pontos. Agora, qual é a inclinação? Vai de nossa criatividade. Podemos começar com uma. Quem sabe uns 30 graus. Vamos experimentar. É... Vamos se aproximar aqui. Embora pareça ter muito material, lembra que no meio ele é mais interno, esse meio aqui, ó. E vamos defini-lo ainda mais para frente. Então, como ele vai cortar, ele só vai ter uma inclinação pequena aqui. Mas para o nosso processo, que a gente está com um sólido bem grande, a gente vai cortar dessa forma. Eu preferiria ter um arco maior, quem sabe? Sim. Bem, vamos ver. Ok. Bem, veja que agora esse esboço que eu tinha acabado de fazer aqui, ó, eu quero usá-lo em todos os outros. Ctrl C, sair. Vamos para o próximo esboço. Ctrl V. Shift para mover como a gente viu. Ok. Vamos colocar lá. Colocar aqui no mesmo ponto. Ele vai ser coincidente ao novo ponto da spline. Perfurar. Ó, veja. Dali ele desce 30 graus com um arco a raio 70. A mesma. Então, assim como a spline está se movendo, ele vai trazer o perfil junto com ele. Ok. E por último, aqui também. Ficar mais próximo. Também.
E o ponto dele que vai cruzar também a spline 3D aqui. Ah, é verdade, não tem nenhum ponto para ela poder ser coincidente. Então vamos criar esse ponto. Coloquei aqui no esboço. Depois que a spline é criada, não, na verdade nela mesma. Não, depois. Não quero interferir nela ali. Um novo esboço 3D, uma linha reta qualquer. Tiro esse eixo aqui do X e que seja tangente. Não importa. Ok, agora vamos para o final da árvore. E agora sim podemos prosseguir aqui. Então, aquele ponto ele vai ser coincidente. Como aqui a gente está fora da spline, pegaremos a linha. Ctrl Z. Eu quero perfurar. Ele fica parado lá. Coincidente, ele andaria pelo percurso. Não é o que a gente quer. Bem, eu diria que a parte superior do carro, com aquele bloco que a gente desenhou, já foi definida com esses esboços. Então vamos usar agora o Loft para cortar, ó, corte por Loft. Quais são os perfis? Aqui a gente tem que começar. O primeiro perfil ele tem que ser junto com este aqui. Então vamos. Antes da criação daquele esboço, eu vou criar um plano nessa face aqui. Ok. E quando ele nasce, eu transporto, ao editar plano de esboço, eu transporto ele para aquele novo esboço pequeno. Ok. Vou com algum erro, vamos ver o que acontece. A princípio nada de grave, ele só não consegue ser tangente lá. Está ok. Então lá onde a gente criou aquela aresta lá, vamos modificá-la também. E criar uma extensão aqui também. Tangente. Recalculado álbero da árvore, ok. Agora, ok, nada. Ele está soltando. Então ele está na altura de passando por aqui. Ok, foi definido. Agora sim temos todos os perfis. Salvar. Vou fazer o corte por loft. Vou fazer o clique sempre próximo a esse mesmo ponto em todos. Assim ele já fica alinhado. Ok. Veja que a parte superior estamos cortando já. Ela é maior do que o 3D que temos. Ele vai afetar somente este corpo sólido aqui. Ok. Vou dar uma olhada no resultado como foi.
Bora lá, linha reta aqui, linha reta. Ele inventou duas faces, ó. E criou aquela em alto que eu não queria. Mas ele respeitou, ó. Nesse ponto aqui, ele tá reto. Naquele ponto lá, também. Já essa parte aqui, ó, ele fez perfeito esse andamento de daqui começar a cair, a fazer uma quedinha. Isso acontece também porque, como ele desce tanto aqui, ó, se aquele ponto tá lá e aqui desce, aqui sobe, porque é uma spline, ela se comporta dessa forma. O loft internamente é uma spline 3D, podemos dizer assim. Bem, antes da criação do loft, na verdade vamos voltar uma para baixo aqui, para que ele separe o recurso dos esboços. Exibir. É tanto plano, né, que a gente se perde às vezes. Ok. Criamos um plano na parte mais de fora. Esboço. Queremos uma linha reta. Queremos uma linha curva, ó. Daqui até lá reto. E dali você chama a sua spline como bem entender. Aqui. Ó. Vamos ver que resultado obteremos dessa forma. Então, eu criei ele antes de ser chamado loft. Então a gente vai modificar recurso. Curvas guias, vamos selecioná-la. Veja que aqui em cima, embora todos estão retos, ó, eu forcei aqui, ele transpareceu do outro lado. Mas vamos ver como fica para o nosso caso. Ele forçou lá também. Vamos ver o que podemos fazer aqui. Ó, ele fez lá reto como desejamos até. Mas abaulou para dentro, na verdade, ó. Não foi bom. Bem, vamos mudar a estratégia. Vamos eliminar o loft. Antes dos perfis serem criados. Como a gente quer que seja tudo reto lá, e aqui seja reto e tenha um caimento, um chanfro, agora a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer um corte passante com aquela spline e vamos usar o loft só para fazer aquele chanfrado variável, podemos dizer assim. Acho que isso vai ajudar bastante no nosso caso. Então vamos chamar aqui essas. O esboço já foi criado, vou usar simplesmente converte entidade. Vamos corte por loft.
inverter lado para cortar, afete este corpo aqui. Ok. Já tem outro aspecto já o carro, realmente. Agora vamos voltar para baixo aqui para a criação dos esboços. Realmente pensando assim, quase vale fazer um corte reto. Bem, deixamos para um segundo momento. Vamos ver o que aconteceria se a gente fizesse um corte por loft sem aquele último lá, porque desse primeiro por do primeiro para o segundo já temos ali a face do jeito que desejamos criar o caimento só para cá. Então, vamos selecionar dali para frente, vamos ver o que acontece, um pequeno teste. Fantástico. Era isso que desejamos, ó. Lá é reto e aqui começa a inclinação. Vai ver que depois que a gente corta aqui, faz essa lateral, vai ficar somente o que é importante, mas é uma face que esse pedacinho que já é bom. Bem, por isso é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e eu te vejo na sequência.